Para Freud, o luto nem sempre está relacionado à melancolia. Ele dizia que esse sentimento ocorre quando o indivíduo perde um objeto amado e passa por um processo de superação. Ele sempre é finito, mesmo não tendo um tempo definido, e o sujeito sente que algo precisa ser feito para se curar dessa dor. A melancolia, por sua vez, nem sempre é relacionada à perda de um objeto amado, mas quando ocorre quando o indivíduo se sente culpado por perder tal objeto e, consequentemente, adquire uma baixa autoestima e se auto-recrimina. Mas o que isso tem a ver com Manchester à beira-mar? Basicamente, esses dois pensamentos freudianos estão representados na dupla de protagonistas do filme, o Lee Chandler e o seu sobrinho Patrick. A história de Manchester à beira-mar acompanha Lee retornando à sua cidade natal após a morte do seu irmão Joe, e ao voltar, todos os demônios que o fizeram sair da cidade voltam a atormentá-lo. As memórias dele são um grande vilão do filme e o ponto mais forte do mesmo. O Freud analisou a memória e uma das coisas que ele falou sobre é que ela sempre precisa de atualização. Mas como assim atualização? Por exemplo, pensa naquele seu amigo de infância que você sempre brincava e tinha uma grande relação com ele no passado. Quando você reencontra ele e percebe o quanto ele mudou, isso te afeta. Nossas lembranças ficam guardadas junto com os sentimentos que a moldaram, sejam de ódio, repressão, amor, e isso ocorre porque a gente não atualiza ela. Em Manchester à beira-mar, o roteirista e diretor Kenneth Lonergan decide pegar as lembranças de momentos em que o Lee sentiu dor, amor, luta e arrependimento e coloca essa ideia em prática usando um recurso muito simples, que são os flashbacks. Isso é apresentado ao espectador quando o protagonista está na estrada a caminho de Manchester e o filme corta por um pequeno instante para ele sentado no antigo barco do irmão. Quase como se ele estivesse começando a lembrar das coisas que marcaram a vida dele naquela cidade. E isso se repete durante o filme inteiro. Quando Lee descobre a morte do Joe, o diretor, em vez de fazer com que os personagens digam a razão dela, prefere mostrar uma cena no passado que retrata o primeiro ataque cardíaco que o Joe sofreu e o momento em que ele descobre a doença que tinha. Esse momento é muito bem construído, já que ele explica o que tem que ser explicado, começa a nos mostrar o relacionamento entre o Joe e a esposa e também dele com o Lee, e mostra uns tons de humor negro que é extremamente importante pro longa. É aí que o Lonergan mostra a estrutura que ele vai usar para manter o filme conciso. Quando somos apresentados ao Patrick no presente, também somos introduzidos ao conceito de luto que eu falei no começo. Ao saber da morte do seu pai, ele não age de forma melancólica e melodramática, e sim como um adolescente agiria nesse tipo de situação. Nessa fase, as pessoas têm o costume de esconder sentimentos, e é exatamente isso que ele faz. O Patrick chama os amigos e a namorada pra ir na casa dele, pede pizza, ensaia com a banda, sai com a outra namorada, tudo pra se distrair dessa situação que tá afligindo ele. E é só na cena da geladeira que isso muda. O Patrick abre a geladeira para pegar algo para comer e quando se depara com a comida congelada, ele se lembra do pai. Esse momento é brilhante porque ele é real. Às vezes não são as coisas drásticas que nos fazem ficar mal, mas sim as simples. Só de lembrar que o pai dele vai ficar preso no congelador enquanto não pode ser enterrado por causa do frio, ele surta. É algo que afeta o subconsciente dele. Mais uma vez, o conceito freudiano sobre a memória volta à tona. Ele não teve a lembrança atualizada e por isso sente essa dor e sente que algo precisa ser feito para resolver a situação. A melancolia, por outro lado, acompanha a gente desde a primeira cena. Nela, o Lee tá feliz se divertindo com seu irmão e o seu sobrinho em um dia ensolarado, e o filme corta para uma cidade fria em que neva e somos apresentados à rotina do protagonista. Ele vive como um zelador em Boston e é super antipático e melancólico, parece até outra pessoa. O diretor nos deixa instigados a descobrir o porquê dessa mudança e os flashbacks, mais uma vez, são um recurso de exposição. As cenas que mostram Lee com a esposa e os filhos, é interessante notar que esse não é um dia feliz na vida deles. O Lee tá bêbado e a Randy tá bem doente, é um dia bem comum na verdade. Também tem um momento nesse dia em que ele diz que por causa dos filhos dele ele não tem mais tempo para ver os jogos de futebol. O porquê do diretor preferir mostrar isso a um dia feliz é explicado um pouco depois. Enfim, como a gente já sabe desde o começo, o Lee vive solteiro, então a gente supõe que ele se separou da mulher e ela ficou com a guarda das crianças, e essa é a razão pela qual ele saiu da cidade. O Lonergan distrai o espectador da verdade, assim fortalecendo o poder do plot twist que ele tá construindo. Quando o Lee vai com Patrick ler o testamento do Joe e descobre que ele foi o escolhido para ser o tutor do sobrinho, ele surta. O protagonista não se sente preparado para isso. Então a edição intercala flashbacks dele numa festa que ele fez em casa, junto com a leitura do testamento. Essa cena tem uma estrutura que segue um padrão de montagem. Primeiro mostra o presente, depois o passado, depois o presente, depois passado e mais passado, depois o presente, depois passado, passado e passado, e cada vez vai mostrando mais cenas do flashback e menos da leitura do testamento. A festa acaba, ele acende a lareira de casa e depois decide ir no mercado comprar algo rapidinho, e aí que a virada acontece. Nesse momento a gente descobre que o Lee causou um incêndio na casa dele e os bombeiros não conseguiram tirar os filhos de lá. Dizem que perder um filho é a pior dor que um ser humano pode sentir.
Imagina perder 3 e ainda ser o culpado. Agora a gente entende o motivo do Lee ser antipático, melancólico, não querer criar laços com ninguém e tá o tempo todo tentando arranjar briga. Ele não vê mais sentido na vida e esse estilo de montagem mostra que ele tá preso no passado. A memória não foi atualizada e ainda reprime ele demais. Então ocorre o que pra mim é a melhor cena de Manchester à beira-mar. O Lee tá na delegacia narrando aos inspetores o ocorrido. Nesse momento, o diretor foca totalmente na atuação do Casey Affleck e no roteiro. Perceba que quase todas as falas do protagonista estão no presente. Mais um indicativo de que pra ele aquele momento nunca acabou. É um trauma sem cura, tão sem cura que o protagonista não acredita quando ele é liberado sem sofrer punição alguma e ele até tenta se matar. Eu lembro da primeira vez que eu vi o filme e eu fiquei absurdamente tenso. É incrível como a linguagem cinematográfica pode mexer com a gente. E agora a gente entende aquele flashback que mostra o Lee com a família. O Lonergan prefere mostrar um dia ruim que ele teve com a família porque ele daria tudo pra reviver aquele dia. Ele não quer nem o melhor dia pra reviver, só o pior dia, contanto que ele tivesse a família dele ali. E bom, agora ele tem tempo pra ver futebol. O Lee não tem condições de se mudar pra Manchester pra cuidar do sobrinho, o que deixa o Patrick bem bravo. Ele não aceita que vai ter que sair de lá e que o barco do pai vai ter que ser vendido. A vida inteira dele tá ali. Então a jornada dele continua. Ele segue reprimindo o luto, ele discute várias vezes com o tio e tenta juntar dinheiro pra manter o antigo barco. Tem uma linda cena dele com a namorada dirigindo o barco e mostra o Lee olhando os dois enquanto tá sentado na borda. Essa cena rima com aquele flashback do Lee sentado no barco do irmão e ele tá feliz. Essa é uma das únicas vezes que a gente vê o Lee feliz no presente. E foi justamente na companhia do Patrick que ele teve felicidade. O filme então revela que o Lee não é o único a sofrer dessa melancolia. A sua ex-esposa Randy também sente o mesmo. Quando ela volta à vida dele, percebemos a densidade daquele relacionamento e toda a aura negativa que ele traz à tona. Manchester à beira-mar é sempre lembrado por aquela cena em que a Randy desaba em lágrimas, pedindo perdão e perdoando o Lee e querendo voltar pra ele. A Michelle Williams e o Casey Affleck evocam todos os sentimentos possíveis. É de uma dor excruciante ver esse momento. Esse é o ponto em que o Lee é quebrado de uma vez. O protagonista não sabe mais o que fazer e ele sempre vai estar preso dentro do passado. O que o Lee fez é um dos erros mais hediondos que um ser humano pode cometer. Não tem um fim feliz pra ele, mas talvez haja pro Patrick. Então o Lee faz de tudo pra resolver o problema da guarda do sobrinho. Agora o Patrick vai continuar em Manchester e o tutor dele vai ser o George, que é amigo do Joe. Mas o mais incrível da cena em que isso é revelado é que o Patrick não quer que o tio vá embora. Na primeira cena do filme, quando ele era ainda criança, ele disse pro Lee que ele preferia o pai dele ao próprio Lee. Agora o tio é o mais próximo de um pai que o Patrick tem. O enterro enfim acontece e agora o Patrick fica livre do luto. Tem uma cena dele indo comprar um sorvete que prova isso, já que antes ele surtava com coisas geladas. O filme termina com o Lee propondo pro sobrinho visitar ele sempre que puder. O Patrick é o único que traz felicidade pro tio. Os dois perderam alguém e possuem um vazio dentro deles. E agora um preenche o vazio do outro. Agora, a memória deles enfim foi atualizada. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I never cared much for